Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Hoje com uma novidade que vai te salvar se você tem aí pouco espaço, muitas suculentas comuns. Além de ficar maravilhoso, a gente economiza espaço, porque dentro dessa bolinha aqui, ó, a gente coloca vários vasinhos de suculentas, várias mudinhas e fica bem bonito. Esse aqui, ó, eu coloquei, a base dele é um vidro desse, essa embalagem de álcool. Eu coloquei cimento até uma parte, em cima eu deixei sem nada e depois eu furei aonde que não tinha cimento para poder escorrer a água e plantei também. Esse aqui eu fiz com cano de... É aquele cano que usa para passar água quente. Ele é super resistente. Eu tinha dois aqui, eu utilizei ele. Mas eu vou mostrar para vocês como faz utilizando o cabo de vassoura, que é um material que todo mundo tem, né? Aqui o meu eu fiz grandão assim, porque eu preciso que seja grande para a suculenta ficar aqui embaixo, para não fazer sombra nela. Mas fica bonito fazer mais proporcional, né? Que aí fica parecendo uma florzinha mesmo. Mas no meu caso aqui, eu tinha que fazer assim, porque eu preciso do espaço. Então, eu elevei, né? Aí cabe mais suculentas. Embaixo fica as que já estavam. E aqui, onde não caberia outras suculentas, eu coloquei essas. Eu gostei bastante, gente. Eu acho que vocês vão gostar também. É muito fácil para fazer e economiza muito espaço. Pode utilizar qualquer coisa que vocês tiverem aí, ou cabo de vassoura, ou né, cano. O cano não pode ser aquele daquele normal, que ele é frágil, tem que ser o cano para água quente, ou aqueles vergalhões de arame, né? Não sei como é que chama, que tem, acho que vergalhão mesmo, o mais grosso. Pode usar a parte de baixo e a parte de cima da PET. Eu fiz usando a parte de cima em alguns. Esse aqui, por exemplo, eu fiz usando o fundo da garrafa PET, que eu utilizei o cano, ele é mais fino, então eu preferi utilizar a parte do fundo, porque ela dava para poder eu fazer o furinho de acordo com o tamanho da espessura do cano que eu usei. Mas para usar a parte do gargalo, né, o cabo de vassoura dá muito certo. É só retirar um pouquinho. Na hora que eu for fazer o passo a passo, vocês verão. Essa aqui eu plantei prolífica. Gente, a dica que eu dou para você que vai querer fazer, utilizar plantas que estejam em pleno desenvolvimento nessa época de outono e inverno, que são as graptovérias, sedevéria, o cedro. Eu usei prolífica, mas elas não ficam tão bem porque elas vão ficar fechadinhas, né? Essa aqui, gente, é aquela que ninguém gosta mais, né? É a Kalanchoe Roltone, coisa assim, que é a versão verde da Pink Butterfly. E olha, eu tinha bastante muda aqui, eu não consigo acabar com essa planta, que ela brota, nasce para todo canto, e eu recolhi e fiz essa topiária aqui, ó, eu achei muito bonito. Depois eu vou fazer uma de Pink Butterfly para ficar rosinha. É claro que não vai durar tanto, né, porque ela vai crescer, mas aí depois que crescer, eu corto as ponteiras e replanto e faço a bolinha novamente, ó. Tá aqui no pneu, não está atrapalhando nada as outras plantas. E ela, se ela estivesse num vasinho, ela não poderia ficar aqui. E aqui agora ela fica sem atrapalhar. E até é bom porque tem umas suculentas que nem aguentam tanto sol e elas acabam queimando, né? Mesmo no meu caso aqui que eu tenho sombra de 50%, uma sombrinha assim, bem básica, né? De leve, vai fazer até bem para as plantas. Então eu já tô com elas aqui há muito tempo, faz tempo que eu tô procrastinando para fazer o passo a passo. E eu percebi que elas gostaram. Não perdi nenhuma muda que eu plantei. Gente, olha o Vitão lá. Então vamos lá pro passo a passo? Eu gostei de usar esta garrafa aqui, ó, que ela tem uma bolinha, e eu recorto essa bolinha aqui. Gente, para este tamanho aqui, este tamanho de bolinha aqui, ó, eu vou usar aqui. Esse meu tem 40 centímetros, mas o bom seria uns 30. Eu vou usar esse potinho aqui de requeijão, gente, mas para esse tamanho, o bom seria um potinho de 15. Esse aqui é um pouquinho maior do que o pote 11. Menos não dá certo, tá? Tem que ser uma base, a base tem que ser um pouquinho maior. Aí eu retiro essa parte. A parte do fundo também dá para poder usar. Depois é só retirar. E aqui, gente, a gente precisa selar. Quando a gente vai lá no ferro de passar roupa e passa ele aqui, ó, fica bem bonitinho.
Mas como eu tô gravando aqui sozinha, aí eu prefiro fazer assim mesmo. Dá certo também, não é só fica mais feio, né? Mas fica forte e firme do mesmo jeito. Então, você poder aí fazer boleado certinho. Aqui eu tô usando ferro de solda. Eu tava achando que tava gravando, gente, quando eu olhei, não tava mais. Aí eu faço os furos em tudo, ó. Perceba que até embaixo, para não correr risco de reter nenhuma gota de água nisso aqui. Esse aqui é o ferro de solda que eu uso, ele é bem baratinho, vale a pena. Porque dá para furar também no fogão com ferro, né? Mas eu prefiro ferro de solda. Aqui o cabo de vassoura eu vou retirar um pouquinho, porque ele não passou, né? Ele ficou, é mais fácil retirar do que acrescentar. Aqui é preciso retirando e medindo. Eu tiro aqui 2 dedos, né? Porque é preciso ultrapassar um pouquinho. Depois eu vou mostrar para vocês. E tem que ir retirando e medindo, porque senão vai que tira demais, né? E aqui, ó, vou torcendo, aí ele passa um pouquinho em cima, lá até em cima. Ele tem que ficar bem firme aqui para não correr risco de cair. Aí eu coloco um pouquinho de cola também para cola instantânea, para poder ter certeza que ficou bem fixo, porque depois que tem que cuidar para ficar bem firme agora, porque depois que estiver plantando e cair, aí vai dar raiva, né? Então tem que ser agora. Eu utilizo essa tampa, gente, para não molhar, porque é madeira, né? Aí eu ponho ela lá em cima, colo. E aqui eu vou fazer a folhinha. A folhinha é opcional, se quiser, né? Mas como eu mostrei uns com folhinha, então já fica completo. Eu faço esse vinco aqui, ó, na própria embalagem da PET. É bom lixar um pouquinho antes, que aí fica mais fácil de pintar. E aí é só cortar. Eu vou cortando, gente, eu vou fazendo ondinhas, assim, eu subo com a tesoura. Aí eu desço um pouquinho, subo, desço, subo, e aí vai fazendo aquelas ondinhas. É super simples. Na hora que tá fazendo, vocês vão perceber como é simples. Só fazendo ondinhas, subindo e descendo e cortando ao mesmo tempo. E aí a gente faz. Mas se você quiser também pegar uma folha de planta, desenhar e recortar, aí você conseguir fazer padronizado, né? Fica até melhor. Mas eu não tenho essa paciência assim de ficar padronizando, não. Eu faço a mão livre, eu no olhômetro, não tenho paciência de medir nada. E aí eu faço assim. Aí aqui, gente, eu faço uns. Eu vou. Aqui, ó, como é que ela ficou, as ondinhas. Aí eu vou fazendo esses vincos assim, ó, pra poder fazer um detalhinho, né? Mas também é opcional, se quiser. Aí só vai para um lado, vai pro outro, né? Vincando. Que aí ela vai ficar com os vincos. Na hora que pintar, vocês vão ver os detalhes. Eu tô fazendo de qualquer jeito, mas dá pra melhorar, né? Como eu falei, desenhando a folhinha, depois recortando. E aqui, gente, eu vou colocar ela aqui com a própria tesoura. Essa é uma tesoura cirúrgica. Vou deixar o link aqui, caso vocês queiram. É uma tesoura muito boa, a gente consegue fazer muita coisa com ela. Aí eu vou usar esses parafusinhos assim, ó, bem pequenininho, e vou parafusar. Aí depois que eu furo a madeira um pouquinho, aí eu posiciono a folhinha, e aí é que eu furo. Por que que eu não furo junto? Porque a madeira precisa de mais pressão do que o plástico, né? Então o plástico tem que ir bem assim, fazer um furinho bem pequenininho, para depois ficar fácil assim dele grudar bastante na hora que eu apertar o parafuso. Então é só mesmo para poder facilitar aqui na hora de rosquear. Simples demais, esses parafusinhos a gente sempre tem em casa, né? Algum móvel velho, assim, que vai soltando. Eu, pelo menos, vou guardando tudo aqui no vidro, numa embalagem, e depois que eu preciso, eu utilizo. Aí aqui é só a gente modelar ela de acordo com o que a gente queira, né? Porque ela fica pra cima e é só puxar. Do jeito que a gente coloca ela, ela fica. Pronto, agora eu vou pintar. Essa tinta, eu tô usando tinta de parede, mesmo, tinta pra parede externa. E aí eu passo 2 vezes, passo uma vez, espero secar, aí depois eu passo novamente. Lembrando que essa folhinha com plástico deve estar lixado para facilitar, né? Que a gente passa 2 demãos e já cobre. Se não lixar, a tinta pode ficar escorrendo e depois também fica mais frágil, ela não adere bastante como deve, né? E aí é só pintar. Eu tô pintando de verde, mas para ficar parecendo um galho, uma planta, mas tem uns que eu pintei de qualquer outra cor mesmo, preto, só mesmo para proteger aí a madeira, para ela não apodrecer tão rápido, né? Mas se quiser fazer sem pintar também pode. O importante é você fazer a tupiaria. Aqui, ó, já secou.
Aí eu passo mais outra demão. E agora, gente, o próximo passo é só passar o verniz. Eu vou usar esta resina. Gente, essa resina é muito boa. Nossa, eu comprei ela na Shopee. Nem custou tão caro e já tem um tempão que eu tô usando ela. Comprei meio litro. Aqui tem que fazer isso aqui, ó. Limpar quando utilizar. Passar um paninho úmido, porque senão, depois que a gente vai abrir, a gente não consegue. Ela gruda. Então, toda vez que for usar ela, tem que limpar esse rosqueador aqui para não grudar a tampa. Algumas coisas eu passo água, coloco água, mas nesse caso aqui eu tô passando ela pura mesmo, porque eu não quero que escorra aqui na mesa, né? Mas em outras pinturas eu ponho um pouquinho de água, diluo ela para ficar mais assim, fácil, né? Para poder passar, não ficar marca. Agora, gente, é hora de plantar. Desculpa os modos da pessoa aqui no chão. Eu vou colocar aqui substrato molhado, tipo massa de cuscuz. Até parece que eu entendo de cuscuz, né? Mas eu vejo no canal da Vovó Maria ela fazendo, então eu sei mais ou menos a consistência de uma massa de cuscuz. Aqui eu vou colocando, tipo amassando, né? Pra ficar bem uniforme, que o substrato não ficar aquela coisa faltando. Aqui eu tô usando Mayalen. Isso aqui, gente, já tem um tempão que eu cortei. Já tá até enraizando, então a gente tem que tirar bastante. 3 dias, né? Antes, bastante dias não. 3 dias antes de plantar, porque a gente planta no substrato úmido, né? E aí, eu até já plantei também, cortando na mesma hora e plantando, mas é um risco, né? Pode ser que eu apodreça. Mas o bom mesmo é você deixar a planta cicatrizar, para depois colocando assim. Eu começo por cima, por quê? Porque se faltar mudas, pelo menos já, né, você já cobriu aqui em cima. Se eu começar embaixo e faltar em cima, aí é pior. Então, mas pode começar a plantar assim de qualquer lado aqui, não tem problema não. Mas eu prefiro começar de cima para baixo, porque se faltar, pelo menos já cobrir a parte de cima, né, e já vai ficando parecendo aí uma topiaria. É simples, é igual plantando a garrafa PET. Quem já plantou na garrafa PET sabe como é. E aqui o bom, porque aqui é tudo aberto em cima, né? A garrafa PET geralmente a gente planta nela mais fechadinha. A Mayalha é uma CDVR, então ela vai estar bem agora no outono e inverno, em desenvolvimento. No inverno ela vai estar bem estressadinha, bem colorida, então vai ficar uma florzinha bem bonita. Por isso que eu escolhi. Eu vou colocar na mão assim, gente, para poder ir plantando mais embaixo, né? Para não soltar, porque se eu tombar ela assim, vai soltar de cima. Então, eu coloco a minha mãozinha de metro aqui para proteger. Aí depois, aí eu posso virar, que não vai ter risco de correr. Então, sempre que eu vou plantando, tendo que virar, eu vou protegendo. Aí fica assim. Acabou as mudas, gente. Olha só o tanto que sobrou. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de começar. Porque, olha, olhando de cima já tava perfeito, né? Mas aqui embaixo ainda falta um. Eu vou procurar umas inquilinas aqui e vou cobrir esse resto de furos. Então, gente, olha, achei bastante inquilinas. Pra quem não sabe, inquilinas são as mudinhas que eu vou jogando nos vasos. E agora eu recolhi, ainda sobrou. Ainda isso aqui eu não vou preencher porque senão elas não vão pegar sol aí embaixo, né? Então eu vou deixar uns buraquinhos sem plantar. E agora vamos lá colocar na base. Eu vou fazer essa massa, gente, aqui, dentro dessa vasilhinha. Essa vasilhinha tem 500 gramas. Eu coloquei 2 dedos de cimento e vou preencher agora com brita. Por que brita? Porque eu preciso de um trem mais bruto, porque como a minha base tá pequena, então eu preciso de algo mais pesado. Mas se você usar uma base maior, você pode usar areia mesmo, não tem problema. Eu usando aqui a medida de 3 por 1, quer dizer, 3 partes de brita para uma de cimento. Se você for usar areia, você vai usar 3 partes de areia para uma de cimento. Aí eu vou misturar ela aqui bem, até fazer uma massa, né? Não precisa ficar muito aguada, você só vou colocar um pouquinho de água e vou mexendo aos poucos para fazer uma massa mais ou menos. Igual esse aqui, ó, é uma massa que não tá tão aguada, né? Ela precisa ficar consistente para dar o peso aqui e não ficar, já colocar e já ficar firme. Aí eu centralizo aqui, ó, bem no meio. Eu gosto de colocar o primeiro o cabo de vassoura, né, a base do pauzinho aqui, porque se eu pôr cimento e depois o concreto e depois vir enfiando ele, eu não vou ficar sem noção do centro, gente, porque eu tenho dificuldade de medir o centro certinho aqui. É por isso que eu
ponho antes e depois eu vou preenchendo. E aí, como a brita é pesada, então ela já fica firme, já fica no lugar. E aí, depois que eu terminar de preencher, eu posso soltar ele, que vai ficar quietinho. Nem precisa ficar pondo peso, nada. Também pode fazer isso antes de plantar, mas eu prefiro plantar primeiro, porque aí já dá um peso, né? O fato de ter plantas em cima já vai dar um peso e deixar a madeira ficar no local. A medida que eu fiz deu certinho, ó, para poder encher esse potinho, que é um potinho de requeijão. Ele é um pouquinho maior só do que o pote 11. Então, aqui já fica bem firme, já fica... Eu vou colocar esses negócios só pra Nick não passa correndo aqui, né? Correr o risco de derrubar. Mas não precisa pôr peso, não precisa nada, que já fica quietinho. Aí é só esperar no outro dia, aí eu já posso movimentar com ele, porque já endureceu, né? Aí a gente já tá no outro dia, ó, já tá sequinho o cimento. Assim, claro que eu não vou poder mexer, né? Porque tem que ser pelo menos 24 horas pra ficar bem forte mesmo. Mas já tá bem grudado aqui, eu já vou levar ele pra poder colocar lá no quintal, no local que eu vou deixar essa topiaria. Aí como que fica? Se fosse uma base maior, né, ficaria mais bonito. E eu poderia até plantar outra coisa embaixo, era só não encher totalmente de cimento. E aí vocês devem estar me perguntando, como que rega? Então, gente, a rega, depois de uma semana, pode regar de mangueira normal. A primeira rega vai ser depois de uma semana, né? Provavelmente as plantas estão enraizadas. Mas caso não esteja enraizada, é só ter mais cautela, não deixar o mangueirão doidão aí, né, em cima. No meu caso aqui, eu já tô jogando água com mangueira forte, porque essa aqui já está plantada há muito tempo. E já tá enraizada, já tá fixa, mas quando eu plantei ele, eu acho que no mesmo dia choveu. E mesmo assim não apodreceu nenhum, gente. Então, se caso você plante antes de uma semana chova, não precisa se preocupar que não vai apodrecer. Pelo menos aqui não apodreceu nenhum. Eu vou convidar minha amiga do Plantinhas da Rose, a Rose, para fazer essa tupiaria. Quando ela fizer, se ela fizer, eu compartilho na comunidade para vocês verem. Tchau, tchau!